Doutor Diego Queruli, advogado, e é coordenador jurídico exatamente da ASAPREV e também da FAP. Prazer em tê-lo aqui, viu, Diego? Prazer é meu. Por que essa história fica moendo, e eles não acabam chegando a lugar nenhum, hein? Um motivo muito simples. A reforma ela não tem a vontade popular. A reforma da Previdência ela não vem realmente no intuito de reformar o que é necessário. Ela está vindo na ideia de ceder esse espaço de mercado previdenciário para o mercado financeiro. A ideia da reforma da Previdência hoje que está em voga é ceder esse espaço de mercado previdenciário para o mercado financeiro, desestimulando a sociedade da proteção social que hoje a Previdência Social Pública garante. E todo governo que entra fica sabendo do tamanho do rombo que existe, que eu não sei se é tão grande assim, porque há aqueles que dizem que o rombo não é tão grande como dizem ser. Na verdade, esse rombo é tão violento assim, ou realmente alguns têm razão ao dizer que o buraco é menos embaixo, não é mais embaixo? Antes de mais nada, é importante ressaltar que é necessária uma reforma Mais que do que nunca. equilibre o sistema e que adeque o sistema às novas realidades. O que nós vemos, inclusive, foi objeto de uma CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, que avaliou as contas da Previdência, é que o rombo não existe, não existiu até o ano de 2016. O que fazia o rombo existir é a mescla de despesas no orçamento da Seguridade Social de forma inconstitucional. A Seguridade Social, Marco, ela é composta de 3 pontos, que é a Previdência do regime geral, que é a assistência social, que lida com o benefício de prestação continuada do idoso, da pessoa com deficiência, Bolsa Família, etc., e a saúde. As três áreas interligadas, as suas despesas não ultrapassam as receitas até 2016, ou seja, teve superávit até 2016 um resgate histórico. O que eles geram, que eles calculam para gerar o déficit, é misturar a receita, a despesa da Previdência com o servidor público, como despesa da Seguridade Social, o que é inconstitucional, e também misturar a despesa do militar reformado e dos anistiados também como despesa da Previdência. E não é, isso não pode acontecer. Tá? Então, separando as contas, até o ano de 2016, a Previdência do regime geral, INSS, foi superavitária. Uma coisa que mais me chamou a atenção, sabendo que você vinha, né? Meu amigo João Pimenta, que preside, né, essas instituições, que hoje está com o gogozinho, né, falando rouco demais, por isso não está do nosso lado aqui, faz muita falta, viu, Pimenta? Mas, veja bem, eu vou buscar alguns vídeos. E aí eu peguei vídeo ainda, acho que da época da campanha do Bolsonaro. E um me chamou a atenção, apesar do vídeo em si ser a imagem ruim, eu falei, não, mas vou aproveitar, porque são 20 segundos, até porque, como diz outros, dizem que o Bolsonaro não tinha grana de campanha para comprar uma câmera que prestasse. Então, por isso ele fica com aquelas imagens terríveis das redes sociais dele. Mas ele dizendo que o governo lança a mão de 30% de toda a arrecadação que entra para a Previdência, isso eu ainda não tinha ouvido direito, não. Coloque aí. Um grande problema da Previdência. As fontes de receita da Previdência, né, formam um bolo. Nesse bolo, o governo mete a mão em 30%, chamado desvinculação de receita da União, e vai para outro lugar. Se esse bolo não fosse para outro lugar, voltasse para cá, permanecesse onde está, aí a Previdência estaria equilibrada. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, sim, Marco. É verdadeiro. O que acontece? A receita da Seguridade Social envolve uma série de contribuições sociais, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, a contribuição da folha de pagamento do empregador e do empregado, e isso gera um montante muito grande. O governo, vendo que sobrava dinheiro, criou, lá na década de 90, um fundo emergencial, que o governo podia pegar uma parte desses recursos e desvincular para outros gastos. Esse fundo foi, na época do Fernando Henrique, ele foi sendo renovado por todos os governos, Lula, Dilma. E o Temer, assim que assumiu, o primeiro ato dele... Levava o dinheiro sem devolução? Sem devolução. Não era um empréstimo, não, como o Hollenberg fez em Brasília, pelo menos ele disse que era um empréstimo do Previ? Tomara que seja um empréstimo que ele devolva, né? É verdade. Mas voltemos para os 30%. Mas a questão dos 30%, a primeira coisa que o governo Temer fez foi botar a mão, ao invés de 20%, aumentar para 30%. E nós questionávamos, mas não está em déficit? Como é que você vai tirar mais de onde já não tem? E isso até hoje não foi explicado.
né? Isso não se explica, a mídia não fala, né? Ainda bem que vocês, com canais democráticos como este, estão falando sobre isso, porque é difícil as pessoas compreenderem. Nunca tinha ouvido falar, mano. É a tal da DRU, que nós chamamos, desvinculação das receitas da União. Ele desvincula as receitas vinculadas para a Seguridade Social, Assistência, Previdência e Saúde, para gastar com outras áreas. E, normalmente, é pagando juros da dívida pública, porque esse dinheiro também não vai em benefício direto para a sociedade. Bolsonaro, pelo menos, está sabendo disso. Sabe, vamos ver se ele vai acabar. Claramente. Né? Agora, tomara que ele tome uma atitude a esse respeito. É, verdade. Tomara que ele acabe com isso. É verdade que o rombo no Brasil é tão grande que você vive tirando daqui para tapar ali e acaba não tampando lugar nenhum, né? Não é bem assim também. Não. Não, a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, presidida pela Maria Lúcia Fatorelli, uma grande economista. Grande economista. Quero trazê-la um dia aqui, se Deus Ela terá quiser. o maior prazer, com certeza. Ela fez vários estudos nacionais e internacionais demonstrando que o Brasil, ele repete históricos de países que quebraram em virtude da dívida pública. Hoje nós pagamos mais de 50% de juros da dívida pública, porque esse valor não é amortizado. Então, o Brasil, de tudo que nós arrecadamos, 50% fica com o banco, fica com a instituição financeira, fica com movimentação financeira dos juros da dívida pública. Imagina o que seria o nosso país com 100% de suas receitas destinadas à sociedade. E isso também ninguém fala. A dívida pública é um tabu que governo nenhum até hoje quis auditar. Verdade. Ninguém bota o dedo nessa ferida, né? Ninguém bota o dedo. E nesses 30%, por que não bota o dedo logo? Eu acredito que mais 30% no bojo do todo da Previdência, o rombo praticamente não existiria, né? Não existiria, muito embora os cálculos eles são feitos considerados 100%. Quando nós calculamos para ver se existe déficit ou não, nós calculamos 100%, nós não consideramos essa retirada, porque essa retirada, ao nosso ver, ela perdeu a sua função constitucional e hoje ela passa a ser inconstitucional, mesmo que o governo tenha aumentado ela sem um justo motivo. Então, como é que você está tirando de onde não tem, você está alocando aonde esse valor, que você não justifica, e nós não sabemos para onde que é retirado. Só que o governo diz que tem déficit, tira de onde já não tem. Verdade. E ninguém sabe o que vai fazer com isso. Ninguém sabe o né? que vai fazer. A prova disso é o seguinte, desde que o Bolsonaro anunciou a vinda dele, já nesta semana, hoje ele estará falando com o presidente Temer, né, nesta quarta-feira, nós vimos que o assunto Previdência veio à baila, porque ele trataria com o próprio presidente e também com o presidente da Câmara, do Senado, como já o fez, né, tentando achar um buraco para pelo menos aprovar alguma coisinha na área previdenciária ainda neste governo. Mexeu com o Congresso Nacional, Câmara, Senado, mexeu com todo mundo. A TV Senado fez uma matéria exímia a esse respeito, e eu faço questão de colocá-la, embora ela tenha sido feita na semana passada, mas ela está tão atual, mas tão atual, que eu não acredito que tenha mudado alguma coisa. Vai lá. Uma das primeiras afirmações de Jair Bolsonaro depois de sua eleição para o Palácio do Planalto foi a de que pretende negociar com o governo atual a aprovação ainda este ano de pelo menos parte da reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo presidente Michel Temer e que atualmente está parada na Câmara. Ele sinalizou que virá a Brasília para tentar este acordo. Buscaremos junto ao atual governo, Michel Temer, aprovar alguma coisa no que está em andamento lá, como a reforma da Previdência, se não num todo, né, em parte do que está sendo proposto, porque evitaria problemas para o futuro governo, no caso, seria eu. O economista Paulo Guedes, principal assessor econômico do presidente eleito, também defendeu a aprovação da proposta ainda em 2018. Passei 2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, aprovem a reforma da Previdência. Então, é evidente que eu não posso só agora, porque passei para o governo e botei um chapéu, vou falar não aprovem a reforma da Previdência. Mas, para retomar a reforma da Previdência antes do fim do mandato de Temer, seria preciso suspender a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, já que se trata de uma emenda à Constituição. O presidente do Senado e o presidente da Câmara comentaram sobre a possibilidade dessa votação. Enquanto tiver intervenção, não tem como movimentar a alteração na Constituição. Essa é uma PEC, é uma alteração à Constituição. Segundo, se levantada a intervenção no Rio, se levantada a intervenção no Rio, é preciso que a Câmara faça o trâmite constitucional de uma PEC.
em 2 turnos, inclusive. Então, isso acontecendo, sendo aprovado, encaminha-se ao Senado. Obviamente, ao receber, vou encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça para o parecer. O presidente eleito poderá convocar o Congresso em janeiro, se assim o desejar. Não depende de mim isso. Falar quando a Previdência vai ser votada seria um pouco, vamos dizer assim, de precipitação. Acredito até porque tentamos no ano passado com o presidente Michel Temer e, de fato, o presidente Michel Temer não teve as condições, por vários motivos, não por falta de vontade, de empenho dele, não teve as condições de aprová-la aqui na Câmara de Deputados. As reformas importantes, mais polêmicas, elas sempre precisam da liderança do governo articulado com o parlamento. Quem tem as condições de começar essa articulação, acredito eu, não sei se para os próximos 2 meses ou para o próximo ano, é o presidente eleito. Não é uma articulação simples, né? Nós devemos ter paciência, esperar a constituição da transição do governo e me colocar sempre, independente de ser presidente da Câmara ou não, mas como parlamentar, à disposição para que a gente possa discutir esse tema. A possível votação antes da posse de Bolsonaro também repercutiu no plenário do Senado. Isso não é bom. Mostra a incoerência, mostra uma grande irresponsabilidade, que se fosse para valer, botasse para votar antes das eleições. Agora, de uma hora para outra, querem votar. Primeiro que não é fácil. Quero ver votar em 2 turnos essa reforma com 3/5, porque é preciso 3/5, na Câmara e também no Senado. Eu acho que já começamos mal se for por aí. É uma reforma da Previdência que ele acerta com o governo moribundo de Temer para fazer aprovar sem qualquer discussão com os trabalhadores. Toda essa postura autoritária já está posta por essa turma que tem desapreço pela democracia. Caramba, um é oposição, mas uma oposição mais regrada, né? O outro bate para valer, né? Com certeza. O moribundo do governo Temer, é triste isso. É verdade, é verdade. Afinal de contas, você consegue, você milita nessa área como ninguém, né? Acompanha, inclusive, as decisões de Congresso e tudo mais. É muito pouco tempo para chegar a algum lugar, não é não? Esse ano é praticamente impossível. Não tem prazo regimental para aprovação da reforma da Previdência esse ano. Em especial porque nós temos a Federação de Brasília, junto com outras entidades, aí, auxiliando o senador Paulo Paim, o deputado Arnaldo Freire de Sá, ingressamos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, justamente para que a intervenção federal não seja suspendida provisoriamente para passar a reforma da Previdência. A ideia da Constituição, quando ela vedou a reforma constitucional em momento de intervenção federal, não foi para se criar uma burla, foi para não poder. Naquele estado de desequilíbrio constitucional, que é o que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, não é possível você suspender uma intervenção federal para viabilizar a aprovação de uma reforma. Então, considerando tudo isso, e ainda que o Supremo pode obstar o trâmite dessa reforma, nós entendemos e acreditamos basicamente impossível que essa reforma passe esse ano. Para o Bolsonaro seria bom, porque ele não teria esse desgaste político no início do governo dele como presidente. Né? Mas é muito difícil que passe esse ano. Agora, com essa mudança toda dentro do Congresso, será que ele vai ter condições de puxar isso para o ano que vem e tê-la aprovado? Porque ele tem até suavizado, dizendo que pode ser aprovada uma parte, outra parte não e tudo mais. E não vai ter grandes defensores também da não aprovação do jeito que se quer atualmente. Você citou o Arnaldo Faria de Sá. Rapaz, perdemos esse parlamentar para o próximo ano, né? São Paulo não nos mandou de volta o Arnaldo. Vai fazer uma falta danada. Vai mesmo. Tomara que desses novos que estão surgindo por aí, venha alguém com a garra do Arnaldo, como tem a garra do Paim, que eu já agradeci ao povo do Rio Grande do Sul por ter nos mandado Paulo Paim de volta. Sabe, são 2 grandes defensores que nós temos na área previdenciária, de nós que já estamos ou daqueles que serão aposentados no amanhã. Paulo Paim no Senado e Arnaldo Faria de Sá dentro da Câmara dos Deputados, e lamentavelmente o Arnaldo não vai estar conosco. É verdade.
para o ano que vem. Não só da guerra dele, mas da inteligência. O Arnaldo conhece como ninguém o regimento interno, né? Conhece. E ele nos fará falta. Agora, sobre a composição do Congresso que o senhor falou, hoje nós temos um Congresso tido pela sociedade como ilegítimo. É bom lembrar isso também. Certo. A reforma passando esse ano, ela é uma reforma ilegítima. Por mais que eles tenham sido eleitos, esses deputados que estão lá hoje foram renovados em mais de 80%. Então, nós não podemos considerar que eles legitimam mais a sociedade. Agora, então? Na nossa opinião, não. Eles não representam mais a vontade social. Você derrubaria isso judicialmente? Não então? tem como, porque eles ainda são eleitos. Certo. Mas no psicológico do cidadão brasileiro, nós sabemos que eles não são mais os legítimos do povo brasileiro. Com certeza. Eles não legitimam mais, não representam a vontade do povo brasileiro. Isso eles têm que levar em consideração. Não dá para atropelar uma reforma que não foi discutida. E o que foi dito por Paulo Paim na matéria que o senhor passou é verdadeiro. Não foi discutido, não é democrático. E o novo Congresso que vem, ele vem com uma nova concepção. Uma ideia mais de aceitar discussões, são deputados novos, ingressantes na política agora, que querem saber do que se trata, do que é isso, e discutir tudo com muito afinco. Pode ser que com isso a gente consiga mudanças substanciais e, às vezes, chegar numa proposta razoável para o país. O que seria a proposta razoável hoje? Bom, nós entendemos, eu também sou integrante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, um instituto que congrega vários especialistas, juízes, promotores, advogados, nacionais e internacionais, na área de seguridade social. Nós criticamos muito a idade mínima, por exemplo. Nós não achamos que deve ser necessária a implementação de uma idade mínima. Tem sim que valorizar a contribuição e valorizar o sistema, que é a regra de pontos, que é criada pelo deputado Arnaldo Freire de Sá, que é 85-95, que evolui até 90-100. Nesta regra, você valoriza a contribuição, você dá ao segurado a ideia de que ele tem que contribuir mais para poder aposentar mais cedo e não cumprir uma idade e cumprir um mínimo de contribuição, como é a questão da idade mínima. Né? Na idade mínima, você cumpre o mínimo e espera a idade chegar. Num ponto, quanto mais você trabalhar e mais contribuir, mais cedo você aposenta. Então, nós entendemos que tem que se valorizar a contribuição e a confiança do cidadão no Estado e no sistema previdenciário. Se o cidadão não confia no Estado, porque o sistema previdenciário é falho, ele não contribui para com o Estado. Se ele não contribui, falta arrecadação. O Brasil tem que compreender, Marco, o brasileiro e os nossos políticos também, que se nós não tivermos confiança legítima da sociedade no Estado, não vai funcionar. Porque se nós não confiamos no país, o país não confia na gente, nós não confiamos no país, nós não produzimos para o país. Na verdade, todo Estado e nação tem que trabalhar em conjunto. Povo trabalhando com o Estado, ambos crescem juntos. E no Brasil parece que o povo trabalha, o Estado aproveita e tira direito, tira direito, tira direito. A contrapartida tem que ser direcionada. Vive à custa da nossa contribuição. Vive à custa da nossa contribuição. Mete a mão em 30% para gastar do jeito que quer. Sem justificar. Não cobra quem está devendo. Exatamente. Grandes empresas. Hoje no Brasil, para as grandes e médias empresas, é um negocião ficar devendo para o governo. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Que depois ela vai pagar com papel frio que ela comprou a 20%, 30% do valor real. Verdade. E aí nós temos um problema que foi, inclusive, verificado na CPI da Previdência, que é a questão dos grandes devedores. Né? A CPI da Previdência, capitaneada por Paulo Paim, o senador Paulo Paim foi o presidente dela, verificou a questão dos grandes devedores nacionais. E verificou que um dos motivos do déficit passar a existir na Seguridade Social a partir de 2016 são os refis, os programas de refinanciamento, que a empresa deve, chega lá na frente, faz um acordo módico ali, sem juros, sem correção monetária, sem nada, Verdade. Se é que paga. Ainda paga com papel frio também, paga com né? papel frio, paga com movimentações precatórias, etc., então, por compensações financeiras, e isso gera um problema da arrecadação. Gera um problema do Estado não fiscalizar a arrecadação dessa contribuição, mas fiscaliza muitas das vezes o segurado e pune o segurado quando a empresa não paga. Então, isso tem gerado um clima de instabilidade, de desconfiança muito grande, que hoje o cidadão não quer mais confiar na Previdência Pública. Isso é muito conveniente quando você vê o mercado aumentando o número de previdência privada, sendo que nós nunca conhecemos, isso é até um desafio, saber quem conhece uma pessoa aposentada por um banco privado, sem ser o plano de previdência complementar. Ninguém conhece, porque não tem, porque o sistema não funciona. Esse sistema de capitalização que hoje quer ser imposto pelo Paulo Guedes, do Bolsonaro... Estão falando tanto sobre isso, hein? É, muito. É o sistema do Chile, onde nós temos 80% dos idosos se suicidando, porque não conseguem se manter com o sistema previdenciário capitalizado. Eu pensei que funcionasse lá. Lá o sistema do Chile está falido, o mundo conhece que ele está falido. E o Brasil tem essa velha ideia, né, de tornar essas ideias dos outros que não funcionaram como uma salvação e um milagre para o Brasil. Nós sabemos que isso vai dar errado, isso não vai funcionar. O brasileiro não tem educação de investimento previdenciário.
O nosso sistema, então, com as devidas correções que você fez questão de enaltecer a necessidade de uma reforma, né? Ele é o melhor? A continuidade dele com as devidas reparações, né? Para de meter a mão nos 30% e deixa os 30% aqui dentro, né? Vamos acrescentar 1 ano, sei lá, 2 anos, no tempo de envelhecimento do cidadão para se beneficiar, assim como fez com o Arnaldo, né? Propiciou o 85, 95. Isso. Esse é o caminho? O caminho é basicamente esse. Mas antes de qualquer reforma, nós temos que reformar a gestão. Se a Previdência não tiver uma gestão melhor, nenhuma outra proposta vai funcionar. E esse é o problema. Eles querem tirar a gestão, capitalizando, privatizando o nosso sistema previdenciário público. Já não chega a privatizar a própria Previdência? Já privatizam, querem privatizar tudo. E é privatizar a própria Previdência, é privatizar um serviço finalístico da nossa Constituição Federal e do Estado brasileiro. Isso seria, obviamente, totalmente inconstitucional, inclusive já tem juristas preparando eventuais ações para tentativas de capitalização previdenciária, do sistema, do modelo previdenciário. O nosso modelo, como o senhor perguntou, ele é bom, ele ajuda a sociedade, ele tem uma amplitude de acesso, ele protege o risco, ele não funciona perfeitamente por falta de gestão, que é a questão hoje dos benefícios por incapacidade, que o governo entende o maior problema da Previdência. Os benefícios por incapacidade são a maioria dos benefícios hoje pagos pelo INSS, mas em algum momento o governo investe em reabilitação profissional? Não sei se vocês sabem, o senhor sabe, o governo investe anualmente, por ano, em todo o território federal, só 12 milhões de reais no programa de reabilitação profissional. 12 milhões de reais. Ele gasta mais que o quádruplo disso pagando benefício para os peritos médicos da Previdência, hoje cessaram em 80%. Então, assim, vai dizer que a culpa é do segurado ou a culpa é do Estado que não cumpre o seu papel? Porque se cumprisse a legislação... Fizeram um mutirão agora que foi impressionante, né? O pente fino. Gente que era para ter voltado há não sei quanto tempo dentro da Previdência, né? Porque estava... A palavra encostado é terrível, né? Isso. Mas é a que a gente usa, não é mesmo? Estava encostado porque em determinado período da vida teve um problema de saúde, ou um acidente, ou coisa semelhante, e ficou recebendo, né, mano velho? Isso. E às vezes a maioria nem sequer queria, ela queria já estar, evidentemente, livre daquilo. Eu tive um piripaque do coração, rapaz, eu quase que tive que ajoelhar na frente do médico, né, que estava fazendo lá o negócio, para ele me liberar logo. Eu falei, não, amigo, eu não morri, não. Eu estou vivo e quero continuar trabalhando. Vou morrer se você me deixar dentro de casa. Se eu não voltar a trabalhar, é complicado demais. Eles parecem que estão lá para complicar a situação, né? Não necessariamente. O que nós vemos hoje é o INSS com alto índice de indeferimento de benefício por incapacidade. Muitas pessoas que estão em estado de miserabilidade, muito doentes, e o INSS não reconhece o direito. Espalhou-se um mito com essa questão do pente fino, né, que é essa perícia reavaliadora, né, de que tinham muitos segurados recebendo indevidamente e que 80% dos benefícios foram cessados. Engodo, mentira. Mas parece que eles estão cortando todo mundo agora. Estão cortando todo mundo. 80% dos reavaliados estão sendo cessados. Só que gera um problema, está aumentando a judicialização. Porque todo mundo que teve o benefício cessado vai para a judicialização. Eu tenho um caso até. Isso é um gargalo terrível, né? Eu tenho vários casos e posso te licitar um. Eu vi uma matéria sobre isso, muito interessante. Né? Judicialização, acho que foi no Correio. Judicialização de demandas onera INSS e beneficiários. Isso, eles estão Não é bom para um nem para outro, então? Não é bom para ninguém. Eu vou citar um caso. Tem um cliente que teve um câncer no reto. Ele teve que tirar o reto para poder ficar melhor e fazer a quimioterapia. Sim. Com isso, ele está com incontinência fecal de forma definitiva. Tem que usar fraldão, pai de família com 3 crianças, 48 anos de idade, segurança armado, 58 anos de idade. O INSS diz que esse cidadão está apto para trabalhar. Então, que tipo de trabalho o Estado e o INSS quer que essas pessoas exerçam? Um trabalho forçado, um trabalho que vai terminar de matá-las? O sistema previdenciário serve para proteger o risco, para garantir bem-estar e não para ser um motivo de, como se diz, de um assassinato aí não voluntário, né? Então, nós estamos vendo uma situação complicada do sistema de previdência no que tange os benefícios por incapacidade. Isso tem que ser olhado. Hoje, a Justiça está sem dinheiro para pagar a perícia médica. As perícias médicas judiciais hoje acabou o dinheiro pela quantidade de judicialização. Isso é um problema que nós temos que ver. Será que a judicialização é culpa do segurado ou é ineficácia de gestão? Ineficácia, né? É ineficácia de gestão.
Ninguém apela se realmente Não tem direito. não tem direito. Exatamente. Ainda mais agora que inventaram que se o cara perder, ele paga, né? Exatamente, que é a tal da sucumbência, né? Né? Se o cidadão apelar em cima da Previdência Social e ele não tiver direito, as custas vão para ele. A não ser que ele tenha gratuidade de justiça. Se ele tiver gratuidade, ele não paga nada. Mas hoje pensam em reformar esse sistema para impor esse ônus ao segurado. Evitar que esse segurado entre na justiça contra o INSS. Que coisa de doido. É um absurdo.